Então, queridos, estamos aqui para continuar a nossa série sobre Ezequiel 8, né? Já fiz 2 vídeos aí, postei no canal antes mesmo. E agora estou aqui, espero finalizar nesse vídeo. E vou estar aqui na continuação da palavra que eu estava lendo em Ezequiel 8. Agora eu estou no versículo 13. Então eu vou ler, né? Ezequiel 8 a partir do versículo 13 que nos diz. Ezequiel 8, 13. E continua, né? O Senhor falando ali com Ezequiel. E a palavra diz: E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Vou parar aqui um pouco para nós estarmos falando sobre esse fato que Deus acaba de revelar para o seu servo, que Deus estava ali mostrando, né, para Ezequiel, todas aquelas visões ali em espírito, né, fazendo aquelas revelações para Ezequiel. E em um dado momento Deus mostra para ele um grupo de mulheres chorando por Tamuz. E aí eu fui lá pesquisar, né, e estudar para saber quem era Tamuz, por que essas mulheres estavam chorando por Tamuz, né? E, pasmem, não se esqueçam que nós estamos falando do povo de Deus, dos israelitas, daqueles que serviam a Deus. Tamuz era uma entidade, era um Deus que eles adoravam. A história dele que ele tinha morrido e dentro de uma situação ressuscitou, né? Segundo eles lá. E essas mulheres estavam ali chorando por ele. Era um tipo de adoração. Era um grupo de mulheres virgens se juntavam para ficar ali chorando, porque segundo eles ele renascia, né? E tinha todo ali uma situação. Mas a questão é, mais uma vez Israel pecando contra Deus, se contaminando com as coisas do mundo, com as coisas de outros povos, né? Como o Senhor falou claramente lá: eu vou levar vocês para uma terra, mas eu não quero que vocês façam pacto, aliança com ninguém dessa terra. Eu não quero que vocês se prostrem diante dos deuses dele. E nós vemos claramente na palavra de Deus que o povo estava fazendo totalmente contrário daquilo que o Senhor estava falando, mais uma vez o Senhor mostrando. E aí, eu separei algumas coisas aqui acerca desse Tamuz, né? Desse tipo de adoração, né? As mulheres chorando. É um tipo de adoração ao ídolo Tamuz. Ele também é conhecido como Dumazi. Era adorado, segundo ele, né, segundo eles, ele era filho do Deus Sol e da deusa Lua. Tudo que Deus falava era para eles não fazerem, não adore o Sol, não adore a Lua, pois é exatamente o que eles estavam fazendo, né? Esse Deus aí, esse Deus Tamuz aí, segundo eles, era filho do Deus Sol e da deusa Lua. Vocês têm noção que eles deixam de adorar o Criador de todas as coisas para adorar aquilo que ele criou? Isso irava a Deus. E isso irava não, isso ira, tá? E ainda diz mais aqui para nós, ó, observações, né? O culto era realizado através de rituais e festivais. As pessoas ofereciam bebidas e alimentos em honra ao Deus Tamuz. Então era feito festas, festivais, isso tudo era uma adoração a ele. Faziam festas e ofereciam bebidas, comidas, tudo em comemoração ao rei Tamuz. Então, o povo israelense, o povo de Deus, estavam fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, eles fizeram pacto, aliança, não só com os povos, mas com o Deus com D minúsculo deles, né? E eu coloquei aqui algumas observações, mas que eu vou estar falando mais pra frente, porque se nós vamos continuando aqui. Uma coisa também que eu queria falar, que era essas mulheres que estavam ali chorando pelo Deus Tamuz, esse tipo de adoração também era feito por mulheres cimérias que eram adoradoras de Baco.
Baco era um deus, segundo eles, lá da fertilidade. E Baco, a palavra Baco, ela vem dessa palavra Baco, desse nome desse deus, vem derivado de uma palavra chamada Bacá, que termina com M-A-L. Vocês bem me entendem, né? Então era tudo feito, era orgias, era todo tipo de imundície, e o tipo de adoração era bem parecido, tá? Era o mesmo tipo de adoração, se é que você consegue me entender, né? E eu ainda vou continuar mais à frente no número, no 14, diz assim, e levou-me à entrada da porta, eu já falei 14, vou no 16 agora, 16 nos diz assim, ó, 16, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Então, queridos, aqui o Senhor deixando claramente, né? Esses 25 aqui, homens, estavam adorando ao sol. Se você for ver lá na criação, em Gênesis, você vai ver que Deus criou o sol, Deus criou a lua, não para serem adorados, mas para iluminar. Deus botou uma luminária, eu vou botar essa luminária aqui chamada sol, durante o dia para iluminar a terra para eles, e à noite eu vou botar uma luminária aqui chamada lua, para iluminar a noite deles. Deus criou isso, foi Deus que fez, não para nós adorarmos, mas para iluminar, uma luminária. E eles estavam adorando aquilo que Deus fez. Em vez de adorar o Deus, o Todo-Poderoso, que eles conheciam, eles deixaram de adorar Deus para adorar a criatura, a criação de Deus. E eu coloquei aqui, fui buscar algumas referências em relação a esse tipo de adoração, né? Ao que Deus determinantemente proíbe o povo dele, os filhos deles fazerem. Deuteronômio 4,19 diz assim, ó, e não levante teus olhos e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, seja impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Né? Está escrito lá em Deuteronômio 4,19. E eu botei a observação. Deus deu o sol e a lua para iluminar a todas as nações, e não para serem adorados. Então Deus deixa claro aqui. Deus deixa claro, olha, não levante, não é, Deus não está falando aqui, não olha para o sol, não é isso. Não levante teus olhos em adoração. Não é para você adorar. Claro, aqui está claro, ó. Não é para você adorar o sol. Não é para você adorar a lua. Não é para você adorar as estrelas. Não faça isso. Não é para você adorar isso. Ele diz aqui, ó. Todo o exército dos céus, nada que está no céu, não é para você adorar anjo, não é para você adorar. Não é para você adorar apenas o Senhor. E diz aqui, ó. E sejas impelido a que te inclines. Ou seja, não fica olhando e sinta tentado a se inclinar para eles. Não se incline para eles. Não adore eles. Né? E aí aqui diz, ó. Porque o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus criou para todos. Tanto para os servos dele, como para todo o povo. Todas as nações que vivem no planeta Terra são iluminados. Foi para isso que Deus criou. Para iluminar as nações, para iluminar os povos, os países. Para que a gente tenha luz. Sabe? Haja luz. Eu quero. Deus fez. Então nós não temos que adorar aquilo que Deus criou. Nós temos que adorar o Criador.
o Todo-Poderoso. Foi Ele que fez tudo isso. E Ele quer adoração e honra para Ele, porque só Ele é digno de honra, adoração e louvor. E nós vemos claramente aqui que, infelizmente, o povo de Deus não conseguia obedecer ao direcionamento do Senhor. Agora, eu vou fazer outro vídeo para falar sobre Ezequiel 9, mas olha o que o Senhor fala aqui. Ah, tá, ainda tem mais uma referência bíblica, que é em 2 Reis 23:5, que diz: se fizer, Deus te destituirá. A rebeldia do homem contamina a terra, enchendo de violência e males sem fim. A terra está cheia de violência pela desobediência. Então Deus diz aqui em 2 Reis 23:5, se a pessoa... Olha, eu estou falando para você aqui, olha o que Deus está falando. Olha, filhos, eu estou falando para vocês. Não adorem eles. Porque se você adorar, eu vou te destituir de filho. Você já viu uma pessoa que tem, por exemplo, um pai que deixa uma herança pro filho? Aí o pai vai lá e fala assim, olha, agora eu vou tirar o nome desse filho aqui. Esse filho não obedeceu? Tem até um famoso aí que parece que teve uma situação dessa. 2 foram destituídos, só um ficou, porque era o obediente. Então, o Senhor fala assim, ó, vou te destituir. Vou tirar de você a herança. Se você fizer isso, eu vou tirar a herança de você. Você está entendendo a gravidade de desagradar o Senhor? Tá entendendo o que ele está falando? Eu vou te destituir. Tudo que eu dei para você, eu vou tirar de você. Porque você não está me obedecendo. E aí, é a observação que eu coloquei, né? Que eu botei, ó. A rebeldia do homem contamina a terra, enchendo de violência. Deus fala, né? Vocês estão enchendo a terra de violência. Por quê? Vou explicar para vocês. Por que eles estavam enchendo a terra de violência? Porque eles eram exemplo. As pessoas olhavam para eles eram exemplos, eles eram autoridades, eles eram anciões. Então as pessoas olhavam para eles. Então se as pessoas estão tendo eles como exemplo, o que eles fizerem, muitos vão repetir. Ou seja, a terra vai se encher de contaminação, porque eles estão contaminados, estão pecando, estão desagradando a Deus, vai ter um montão que vai atrás fazer a mesma coisa. E o que acontece com isso? Enche, contamina, enche de violência. Enche, porque a desobediência, cada dia mais o homem, quando desobedece a Deus, ele vai mergulhando cada dia mais e vai ficando cada vez pior. Pior. Então vai enchendo de violência, vai desagradando ao Senhor, a ponto que Deus abandona o homem a seus próprios deleites. E aí, acabou. Então, meus queridos, como eu estou falando aqui para vocês, né? Eu coloquei aqui, nessa situação aqui, neste caso, a cegueira espiritual dos líderes contaminaram todo o povo com a cegueira espiritual, né? Eles eram cegos espiritualmente, também os que foram liderados por ele também se tornaram cegos. E o que acontece? Deus não estava, vamos lá, todo o povo com a cegueira espiritual, levando-os a crer que Deus não estava vendo seus pecados, né? Porque eles viam eles fazendo as coisas erradas, eles por si achavam que Deus não estava vendo, que Deus não ia vir, que Deus não ia corrigir, que não ia vir sentença. E todos aqueles que seguiam ele acabaram começando a se contaminar também, achando que Deus não estava vendo, né? E o que acontece com isso? Eles traziam sobre eles uma pesada sentença. Qual é a sentença? A fúria e a impiedade de Deus, né? Porque vai vir, vem a cobrança, vem a sentença de Deus. Deus começa corrigindo os de casa, começa a corrigir na terra. Vai corrigir os desobedientes do planeta, os que não serviram ele, mas vai mesmo. Mas essa correção começa de casa. E aí eu queria, para finalizar aqui, falar para vocês algo que Deus colocou no meu coração acerca dessa visão, acerca de toda essa questão, né? Que eu botei aqui. As imagens vistas por Ezequiel não eram palpáveis, porque estavam dentro do coração do homem. Porém, Deus vê o profundo e o escondido. Lá em Daniel, vou ler aqui daqui a pouco. Peraí, que eu vou pegar aqui o livro de Daniel. Deus, ele conhece o profundo, o escondido. Tudo ele conhece. A intenção dos nossos
pensamento, aquilo que você está pensando, ele sabe a intenção daquilo que você está fazendo, ele sabe o porquê. Em Daniel 2, 22, eu vou ler para vocês aqui, Daniel 2, 22 diz assim, ó, Daniel falando: ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O rei Nabucodonosor teve um sonho, olha só, o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, e ele acordou, e ele queria que os intérpretes lá, os trabalhadores que trabalhavam para ele lá interpretando, contassem para ele o que ele sonhou e contassem para ele o significado do sonho. E se não contasse, iam morrer todo mundo. Inclusive Daniel também fazia parte lá, ele estava lá, né, naquela época lá. E eles iam morrer, todos iam ser mortos, porque o rei queria que eles falassem o que ele sonhou e o significado. E Daniel, que era um servo de Deus, fiel ao Senhor, foi orar a Deus. E Deus revelou o que o rei sonhou e o significado daquilo. Foi nessa hora que Daniel se apresenta ao rei e ele fala essas palavras. Olha, Deus, ele conhece o profundo e escondido. Não tem nada escondido para Deus. Deus sabia o que o rei tinha sonhado e além de saber o que o rei tinha sonhado, ainda sabia o que significava aquilo. Você entende o poder de Deus? Entende que nada é escondido de Deus? Entenda que Deus sabe o que está no teu coração. Porque às vezes você fala assim, não estou fazendo isso aqui, mas meu coração não está aqui. Mas Deus sabe que está. Deus sabe. Ele sabe tudo, mais do que nós mesmos. Deus nos conhece mais do que nós. Talvez eu olhe para mim e fale, eu conheço a Marisa. Eu até conheço um pouco. Porém, Deus me conhece mais do que eu mesma. Ele é o Todo-Poderoso. Não tem como enganar Deus, não tem como burlar Deus, não tem como... Entende? Não existe isso e nós precisamos entender isso. E principalmente obedecer aquilo que ele fala. Quando ele fala uma coisa para mim e para você, é porque é para o nosso bem. Ele quer nos proteger. Esse ciúme dele é o zelo dele por mim e por você. Porque ele não quer que nós nos percamos. E ele sabe que tem lugar que se a gente botar o pé, a gente afunda. Rala ali. Então ele fala, olha, eu não quero que você vá ali, eu não quero que você bote o pé ali, porque eu sei que se você botar ali, você vai afundar. Aí você fala, não, mas eu já botei o pé, tá firme. Tem uma hora que desce. E Deus sabe. Então que nós, né, como povo de Deus, possamos ser obedientes à palavra, nos esforçar para fazer o querer de Deus, para não cairmos e nem muito menos ser pedra de tropeço na vida de outros. Porque a atitude nossa pode fazer com que outros caiam. Então a responsabilidade de um homem, de uma mulher de Deus é muito grande. Né? Não é só para nós, é como uma pessoa que está dirigindo. Né? Você vê uma estrada, vários carros todos dirigindo. Um está dirigindo para ele e para o outro também. Porque se ele for imprudente, ele bate no outro e o outro pode cair, sair da estrada, pode morrer. Então há uma responsabilidade nossa como povo de Deus. Está todo mundo ligado na gente, eles estão olhando. Um vacilo, há uma grande nuvem de testemunho. E nós precisamos dar um bom testemunho. Nós precisamos verdadeiramente ser sal e ser luz. Não da boca para fora, mas nos esforçar. Quer dizer que nós somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas o Senhor Jesus falou para nós, olha, eu venci. E vocês também vão vencer. Mas para nós vencermos, nós temos que estar debaixo da obediência. Debaixo do querer, da vontade do Senhor. Né? O povo só conseguiu atravessar o deserto porque de dia tinha uma nuvem guardando eles do sol quente. À noite a coluna, ou seja, a presença de Deus. Eles só conseguiram sair do deserto porque Deus estava com eles. E assim é eu e você. Nós só vamos conseguir prevalecer se a presença de Deus for sobre a nossa vida. E a presença de Deus está sobre aqueles que obedecem. Porque muitos que acharam que a presença estava, já não estavam mais e eles se perderam. E nós não queremos isso para a nossa vida, amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, comente no vídeo, tá bom? E mais uma vez eu preciso falar para você. Prepare-se, porque Jesus está voltando. Um beijo, fiquem todos na paz do Senhor.